Gente, a paz do Senhor, tudo bem com todos vocês? Então, e nesse vídeo de hoje eu quero falar aqui um pouco sobre carnaval. Isso mesmo, eu quero falar aqui um pouco sobre esse assunto do momento que é o carnaval. Vamos conversar sobre carnaval. Mas antes disso eu quero te perguntar como que você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários, irmã Raquel, estou bem, graças a Deus. Mas se você não estiver bem, se você estiver precisando de oração, deixa aqui o teu pedido de oração aqui embaixo, porque todos os dias eu oro no meu recinto secreto, oro por cada inscrito, cada inscrita, cada pessoa que vem, que comenta. Eu oro também pelos seguidores lá no Instagram, que é Raquel Mariana OFC. Eu quero aqui compartilhar a palavra, que é uma palavra revelada, e eu me lembrei de algumas experiências de carnaval que eu passei alguns anos atrás. E vamos conversar um pouco sobre carnaval, isso. Nós vamos conversar sobre um pouco carnaval, eu vou contar aqui as minhas experiências que eu tive em que eu fui ministrar no período de carnaval. Na verdade foram 2 acampamentos que eu já fui ministrar nesse período. Eu vou relatar um pouco dessas experiências sobre esse assunto carnaval. Carnaval basicamente é a festa da carne, de tudo aquilo que chama para a carne, tudo aquilo que enaltece a carne, tudo aquilo que glorifica a carne, as concupiscências, e se percebe uma atmosfera, uma ambiência diferente. Por quê? Porque as pessoas estão propensas, mais voltadas para os assuntos da carne. No carnaval não existe regras. Você percebe que homem se veste de mulher e vice-versa, mulher de homem. Prostituição, irmãs, toda sorte de impureza, lascívia, que é o desejo desordenado. Não existe ordem com relação a carnaval, não existe regra, melhor dizendo, com relação ao carnaval. Então, o que existe nesse período vamos alimentar a carne, fazer tudo que tem vontade, tudo que tem direito, e trocas de casais, situações dessa natureza, irmãs. O culto ao corpo, bebedices, glutonarias, o apelo sexual, o sexo sem compromisso, né? A sexualidade sem compromisso, tudo isso está mais aflorado no carnaval. Mas nesse tempo, irmãs, nesse tempo do carnaval, nesses dias, até alguns dias antes, isso aumenta, essa energia aumenta, porque as pessoas estão mais suscetíveis a isso. Então a ambiência, a atmosfera, ela fica um pouco pesada, e certamente que existem mais espíritos malignos, né? Demônios mesmo, né? Eles se alimentam de toda essa energia, eles se alimentam de toda essa ambiência, eles se alimentam de toda essa ambiência, dessa atmosfera de impureza, de lascívia, de uso de drogas, de relações, né, sem compromisso. Então esses espíritos, eles se alimentam disso, de toda essa energia que o ser humano coloca para fora, porque são seres espirituais. Os demônios, quando eles que não eram demônios, eram anjos. Hoje são anjos caídos, né, que são os demônios, mas quando eles viviam na presença de Deus, lá no céu, eles se alimentavam de luz. E a partir do momento em que Lúcifer foi lançado para fora, porque ele quis ser semelhante, igual, mais até do que Deus, e vieram os anjos, e esses anjos se tornaram caídos.
Então, irmãs, aí o que acontece? Como que esses seres, eles se mantêm, eles se alimentam de toda essa energia que o ser humano, nós seres humanos, as pessoas emanam. Por isso que às vezes, né, eu abrindo aqui um parênteses aqui, eu falo muito sobre casa, né? A energia do desânimo, a pessoa que não consegue limpar. Isso tudo, irmãs, alimenta espíritos malignos, né? Tem vários vídeos aqui falando sobre isso. Mas o que esses seres, eles se alimentam? Eles se alimentam de toda essa energia emanada. E eles ficam ali. Existem relatos de pessoas que falam mesmo que já tiveram relações com esses espíritos malignos durante a noite. Por isso, irmãs, que não é bom dormir sem orar, sem pedir a Deus a proteção divina. Então, quando chega esse período de carnaval, a atmosfera, a ambiência, ela fica muito pesada por conta desses seres. E alguns dias antes, e até mesmo no meio do carnaval, irmãs, ou alguns dias antes, até no início do carnaval, portais são abertos e eles entram e se alimentam de toda essa... Você imagina uma massa de pessoas emanando tudo aquilo que a carne gosta, né? Que a nossa carne, a concupiscência, a carne mesmo, desejos e paixões. Imagina uma grande quantidade de pessoas emanando isso para a atmosfera. Então isso também favorece para atrair e manter a presença deles durante esse período. Existem portais, irmãs, no mundo espiritual. Existem esses portais. Então trabalhos são feitos, feitiçarias são feitos, trabalhos são renovados, pactos, derramamento de sangue de animais. Além disso tudo aí que eu havia falado anteriormente, vícios, drogas, muita atenção redobrada, irmãs, muita atenção redobrada, evitar ficar saindo muito. E esse foi algo necessário, né? Mas precisamos estar muito. Coisas estranhas acontecem nesse período, coisas estranhas acontecem. Então nós precisamos estar muito atentos com relação a isso. E eu quero aqui falar, irmãs, sobre um carnaval que aconteceu aqui na Bíblia. Mas antes de falar aqui do carnaval aqui na Bíblia, falar desse carnaval que aconteceu aqui na Bíblia, eu quero falar aqui sobre experiências. Eu estou falando de ambiência, de atmosfera. Isso aí, irmãs, que eu estou falando, isso até os espíritas, pessoas que não professam a nossa fé, porque isso aí é no campo da espiritualidade, viu? Esses portais, eles se abrem mesmo e fica aquela carga, aquela densidade por conta desses espíritos trevosos, esses demônios que ficam por aí. Então, irmãs, precisamos ter muita vigilância. Algumas igrejas abrem, a minha abriu, graças a Deus, e estivemos lá, cultuamos. Mas outras igrejas fazem também seus retiros, né? E eu já tive a oportunidade de ministrar por 2 anos em retiros de carnaval. E eu quero aqui, antes de compartilhar a palavra, ministrar um pouco sobre essa minha experiência de ministrar em períodos de carnaval. Eu me lembro que eu não tinha experiência nenhuma nessa área. Eu não tinha mais experiência nenhuma nessa área de ministrar em período de carnaval, só em períodos comuns, normais, durante o ano. Mas nesse período do carnaval, eu me lembro que eu recebi a primeira vez o convite, eu aceitei, né? Pedi ao Senhor confirmação. E ali aceitei e comecei a me preparar para estar ministrando nesse retiro. Era um retiro de jovens. Ministrei, acho que foram 2 ou 3 vezes. Mas eu sei que na primeira vez que eu não havia tido experiência dessa ambiência de pregar nessa época do ano, normalmente quem vai pregar
você já sente um peso. Você vai para um lugar, vai para uma região, normalmente você já sente um peso que é das forças espirituais territoriais do lugar. Normalmente você já sente aquele peso. Mas curiosamente, em época de carnaval, irmãs, eu fui percebendo que enquanto se aproximavam os dias, eu comecei a sentir um peso maior, algo esquisito, me sentindo mal, meio que passando mal, algo esquisito, algo estranho, que eu não sabia de onde que era, e o dia ia se aproximando, eu sei, o que é isso, o que é isso? Até 2 dias antes da ministração, sei, o que é isso, o que é isso? E eu orava, eu jejuava, eu clamava aqui em casa, e ali Deus falou comigo, isso aí, minha filha, é o período do carnaval, olha o peso. Então, irmãs, e eu me recordo que nessa primeira ministração, durante aquele ano, eu vou falar de um carnaval aqui, eu vou compartilhar uma palavra aqui nas escrituras sagradas. Eu me lembro, irmãs, que eu quero aqui falar algo. Normalmente também em dias de ministração, nós precisamos estar com a nossa atenção redobrada. Normalmente em dias de ministração, coisas estranhas acontecem. E ali eu fiquei pensando, quando Deus me falou, minha filha, é o período do carnaval, portais se abrem. Tá muito mais pesado por conta de demônios, de espíritos ruins que ficam, por conta da energia das pessoas, esse culto ao corpo, por conta disso tudo. E ali, irmãs, eu me lembro que eu me sentindo mal e Deus ministrou, e ali eu perseverando na oração para poder ter condições espirituais para ir até o lugar lá no sítio, para poder pregar para aqueles jovens. E ali, irmãs, naquele dia aconteceram acidentes. O carro que vinha me buscar, aconteceu um acidente, algo. Só veio me buscar assim, eu cheguei lá, era muito tarde, irmãs, muito tarde mesmo. Fui ministrar muito tarde. Você percebe, aí veio um outro carro para poder me buscar na época. E então você percebe um peso importante. E eu ali, espírito de oração, Senhor, quebra o arco, corta a lança, eu preciso chegar nesse lugar para poder ministrar para esses adolescentes. Eram jovens, adolescentes, né? Um sítio. E ali, irmãs, assim, um peso, muito pesado, irmãs, muito pesado. E aconteceu essa eventualidade com esse carro. E aí mandaram outro. Eu sei que eu cheguei lá, irmãs, super tarde. Mas a palavra foi ministrada, as vidas foram edificadas, né? Glória a Deus. E esse, assim, foi a minha primeira experiência. E teve a segunda, que ali eu já estava já um pouco mais ciente, então... E Deus também deu grandes livramentos. Então a atenção ela precisa ser redobrada com relação a esse período do carnaval, por conta dessa energia, que nós seres humanos produzimos energia, viu, amada igreja? Nós seres humanos, nós produzimos energia, isso é fato, irmãs, viu? Quanto mais você alimenta o seu espírito, você busca o Senhor, você se consagra, o que você vai emanar é luz. O que você vai emanar é luz. Você vê que Moisés, enquanto ele estava na presença de Deus, ele resplandecia. Ele resplandecia. Eclesiastes, né, o Salomão vai falar que em todo tempo sejam alvas as tuas vestes e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Quando ele fala de vestes, ele está falando o quê? Não está falando de roupa comum, de 100% algodão, 100% linho, não, irmãs. Está falando de um corpo espiritual. Então, o nosso corpo, quanto mais nós nos consagramos, nos santificamos, buscamos ao Senhor, procuramos nos apartar da aparência do mal, mais o nosso corpo espiritual, ele fica elevado.
Viu, amada igreja? Viu, amada igreja? E ali vai um conjunto. Que é algo, sobretudo, espiritual. Você vê que quando nós pedimos a armadura de Deus, nós não estamos pedindo aquela armadura, né, como dos soldados romanos lá, né? Aquilo ali é uma tipologia, mas é para explicar a nível de batalha espiritual. Mas aquela armadura que nós pedimos e buscamos em Deus é no mundo espiritual. Mas eu creio que eu já tenho falado bastante, né, sobre isso. Eu quero aqui, irmãs, compartilhar uma palavra muito forte de um carnaval que aconteceu na Bíblia. Aconteceu um carnaval na Bíblia. E esse carnaval que aconteceu, que eu quero aqui compartilhar a palavra, se encontra em Daniel capítulo 5. A Bíblia vai dizer que o rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus senhores e bebeu vinho na presença dos 1000. Belsazar era filho de Nabucodonosor. E essas festas, esses banquetes regados a vinho, tudo que acontece hoje, irmãs, regados a vinho, regados a muita comida, aquela comilança, muita comida, irmãs, acontecia aqui nessa época. E um detalhe muito forte é que essas festas aqui aconteciam por vários dias, ou se não meses. Isso aí, meses. E a Bíblia vai dizer que o rei Belsazar, ele vai dar um grande banquete com vinho, comida na presença dos 1000. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os vasos de ouro. Ele já estava, né, bastante alterado, esse rei. Irmãs, e outra coisa aqui que eu quero aqui também falar com vocês, né, que eu me lembrei aqui agora. Inclusive nessa época do carnaval, não sei aí na tua cidade, mas aqui na cidade do Rio de Janeiro, falando de carnaval, né? O governador, ele entrega a chave nas mãos de um homem que é tido do carnaval. Eu não sei se é o rei Momo, mas ele entrega a chave da cidade. Irmãs, são simbolismos que isso daí, irmãs, tem impacto no mundo espiritual muito grande. E ao mesmo tempo que eu tô falando aqui de coisas tristes, né, porque isso é muito triste, mas eu quero aqui contar uma vitória, né, aqui na minha cidade, né, não vou falar só de coisas tristes aqui de carnaval, de coisas pesadas, porque isso é um assunto pesadíssimo, mas glorificado e exaltado seja o nome do Senhor, que aqui na minha cidade não tem carnaval. Já é o 2º ano que não tem carnaval, né? O prefeito cancelou e esse já é o 2º ano, o que é uma grande vitória, grande vitória. E, inclusive também o prefeito aqui da cidade, eu falei que eu moro aqui no pé do monte, né? Ele fez um monumento cultural lá no monte. Lá agora carros já conseguem ir, e ele chamou pastores da cidade, os vereadores, e ele fez assim tipo um centro turístico. O fato é que Deus, ele tem ouvido as orações da igreja aqui na cidade onde eu moro, e que esse ano é o 2º ano que não tem carnaval. Isso é fruto de oração. E você pode orar também pela sua cidade, viu? Que Deus, ele ouve a sua oração. Você pode orar pela sua cidade. Então, aqui voltando para a história sagrada, que também era o carnaval, havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os vasos de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo. Nabucodonosor, irmãs,
um líder de grande potência na Babilônia. Ele conseguiu muitas nações. E a Bíblia vai dizer que, havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os vasos de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo, que estava em Jerusalém, para que bebessem neles o rei, seus príncipes, as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os vasos de ouro que foram tirados do templo, da casa de Deus que estava em Jerusalém, e beberam neles. Tem pessoas, irmãs, que pensam que tem uma condição financeira privilegiada, às vezes nem tem, só porque tem às vezes um emprego estável, né? E algumas outras coisas, às vezes geralmente nem é isso tudo. Mas, irmãs, a pessoa se acha. Belsazar aqui, ele se achava acima do bem e do mal. E tem pessoas aí no teu cenário que tá achando que tá acima do bem e do mal. Pensa que tá acima do bem e do mal. Pode fazer o que bem pode acontecer, pode fazer o que achar que pode e que fica por isso mesmo, mas não fica não, irmãs. Enquanto tá ali na bagunça, fazendo as coisas ali na bagunça é uma coisa, agora mexer com o que não é para se mexer, irmãs, aí o negócio fica sério. A Bíblia diz aqui que ele teve a ousadia, a petulância de mandar trazer os vasos de ouro e de prata. Você é vaso. Você é vaso da casa de Deus. E teve um Belsazar aí que se atreveu. Mas Deus manda te dizer que foi a última vez. A última vez que se atreveu. Se atreveu o quê? Falar coisas. Fazer o que bem entende, fica por isso mesmo. Vai não. Ele mandou trazer os vasos. Se achou acima do bem e do mal. Tem gente que se acha, irmãs e irmãos. Mandou trazer. E que fica por isso mesmo. Não fica não. Tem pessoas aí no teu cenário que mexeram e colocaram a mão onde não era para ter sido colocado. Mexeram onde não era para ter mexido. Foi. Você é a menina dos olhos de Deus. Deus olhou e não gostou. Ele mandou trazer os vasos da casa de Deus. Você é vaso da casa de Deus. E tudo que está na casa de Deus é consagrado, consagrada. Tudo que está na casa do Senhor é consagrado, é consagrada. A Bíblia diz agora que ele mandou trazer, não vou beber vinho aqui, ó. Não, para. É humilhante, né? É para humilhar, né? As coisas de Deus. O homem de Deus, a mulher de Deus. Não, porque eu... Mas, olha o que aconteceu. Beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, prata, bronze, ferro. Tudo. Mas, você se acha que pode fazer tudo que bem entende, fica por isso mesmo. Fica não. Fica não. Fica não. Fica não. Quem mexeu com você? Quem mexeu com você?
Tem uma apresentadora, eu estou me lembrando aqui do nome dela. Márcia, acho que é Márcia Goldschmidt. Acho que é isso, mexeu com você, mexeu comigo. Acho que é isso, irmãs. Eu era adolescente, tinha esse programa. O fato é que tem uma pessoa aí no teu cenário que mexeu, colocou a mão onde não era para ter colocado. E Deus manda te dizer que foi a última vez. A última vez. E a Bíblia agora diz que na mesma hora ele pegou aquilo dali. Se prepare, porque tá chegando dias aí na tua vida que você vai ver o que vai acontecer com esse Belsazar. A Bíblia diz que agora Belsazar vai ver os dedos porque mexeu no sagrado. Que história é essa, irmãs, do profano? Mexe com o sagrado e fica por isso mesmo? Fica não. Fica não. Mas não fica mesmo. O profano mexe com o sagrado, que tudo que está na casa do Senhor é consagrado ao Senhor, inclusive você, a sua vida, e fica por isso, fica não. Fica não. A Bíblia diz que na mesma hora, uns dedos da mão de homem desce lá na parede e começa a escrever. De frente ao cacho-sal, na caiadura da parede real. O rei via a parte da mão que estava escrevendo. Isso aqui, mas é muito forte. Isso aqui é muito forte. Uns dedos de mão de homem. O próprio Deus desceu na terra. Começa a escrever. A Bíblia diz agora que o rei via a parte da mão que estava escrevendo. O rei viu. Deus permite até que a pessoa veja. Deus permite com que a pessoa veja. Deus permite. Deus permite que a pessoa veja. E a Bíblia diz agora que mudou o semblante do rei. Ué, ele não era um semblante. Que semblante de espanto. Que semblante de surpresa. A Bíblia diz que o semblante, os seus pensamentos o turbaram, e as juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos batiam um no outro. Cadê aquele homem, né? O que faz, acontece. É triste, né? Triste, muito triste. A Bíblia diz agora que o rei gritou com força que se introduzissem os astrólogos, os caldeus, os adivinhos. E ali, irmãs, foi escrito ali um álbum, e o rei, ele mandou que todos comparecessem à sua presença para decifrar o que estava escrito ali. A Bíblia diz que gritou o rei com força que se introduzissem, e qualquer que lesse aquele escrito, declarasse a interpretação, seria vestido de púrpura, teria uma cadeia de ouro, está escrito aqui no texto, no capítulo 5, no verso 7, e seria o terceiro. Então todos os sábios vieram, entraram também todos os sábios, mas não puderam ler. E ali, irmãs, há uma situação
em que Daniel ele é introduzido na presença daquele rei. Olha aqui o que a Bíblia diz. Há no teu reino uma mulher, né? A mulher lá vai falar para ele. Há no teu reino um homem do qual o Espírito dos deuses santos, nos dias de teu pai, ou seja, Nabucodonosor, achou nele luz, inteligência e sabedoria. Ou seja, estamos sendo observados. E a Bíblia agora vai dizer que Daniel vai ser introduzido à presença do rei. O rei, irmãs, vai lhe dar uma instrução. E ali Daniel ele vai ser introduzido na presença desse rei, porque vão falar dele. O que será que tem falado ao meu respeito, ao teu respeito? Qual tem sido o relatório que tem chegado ao meu respeito, ao teu respeito? Aí a Bíblia diz, né, que Daniel vai olhar, vai orar, vai buscar o Senhor. E ele vai dizer, este, pois, escrito, que está aí, que é Mene, Mene, Tekel, Parsim, esta é a interpretação, Mene. Contou Deus o teu reino e acabou, Tekel. Pesado foste na balança, e foste achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Então mandou Belsazar que vestissem a Daniel, meu Deus, de púrpura, e que lhe pusessem uma cadeia de ouro no pescoço, e proclamasse a respeito dele, para que todo seu ser terceiro no governo do reino. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dário Medo repita, irmãs. Naquela noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dário o Medo ocupou o reino, sendo da idade de 62 anos. Então, irmãs, qual é a tônica? Há uma atmosfera diferenciada. Ninguém pode achar que pode entrar na tua vida e fazer o que bem entende, fica por isso mesmo, mas não fica mesmo. Porque você e eu, nós somos vasos da casa do Senhor, consagrados ao Senhor. E ali, irmãs, já há um decreto da parte de Deus para a vida dessas pessoas, que entra aonde não é para entrar e faz o que não é para fazer. Então, receba essa palavra, guarda essa palavra aí na tábua do teu coração, amém? Que Deus abençoe, paz.